Então quando a gente fala em ingressar em um clube, eu vou pontuar alguma coisa que eu entendo ser a das mais importantes para que você consiga de fato exercer e executar todas as possibilidades que eu vou falar aqui agora. E a primeira coisa que eu vou falar é você estar treinado, o teu olho está treinado para ver oportunidade. E o olho está treinado para ver oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine que eu pegasse uma figura, um desenho, uma figura, que essa figura fosse uma vaca. Só que ela não está claramente visível que é uma vaca. Imagine que é em quadrinhos, que você, depois que falar para você que é vaca, você vai observar e vai ver que é uma vaca. E o que eu quero dizer com isso? Assim é a oportunidade. Às vezes, ela só é percebida quando ela é falada para você. E quando ela não é falada para você, você não percebe, não vê essa oportunidade. E tá com o olho treinado para ver oportunidade, você estar focado na solução e não na dificuldade que você pode ter para poder ingressar num clube de futebol. E eu estou falando isso para que tudo que eu for falar durante essa live, você consiga absorver melhor todo esse conteúdo e, consequentemente, conseguir ter sucesso na tua caminhada, na tua busca. Então, treinar o olho é isso. E a oportunidade, às vezes, ela só é vista quando ela é avisada. Então, vou te dar um exemplo. Talvez você ouviu falar sobre isso, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Algum amigo foi fazer algum jogo, era um jogo de brincadeira, e lá tinha um olheiro, lá tinha um treinador, lá tinha alguém que fez a ponte para ele depois ingressar num clube. Só que as pessoas só souberam que existia essa pessoa lá, por acaso, porque de fato isso aconteceu. Porque gerou essa oportunidade. A pessoa poderia estar lá, só que ele não vendo ninguém se destacar, ninguém que agradasse o olhar dele, ele não poderia fazer nada. Então a oportunidade ela funciona dessa forma. Ela é percebida quando ela é falada. Mas você deve treinar a oportunidade para se policiar mentalmente, sempre pensar, em qualquer lugar pode ter oportunidade. A oportunidade tem aquela oportunidade que nós vamos de encontro e vamos criar, que é o que eu vou falar aqui agora, mas existem aquelas oportunidades que só são percebidas depois de falada, que é aquela que a gente não consegue ver. Então, quando você for treinar, quando você treina a mente para sempre pensar que em qualquer lugar pode ter oportunidade, você fica apurado e aí você cria a oportunidade mediante todas as conexões que você vai fazer, em cima até do que eu vou falar aqui durante essa live, tá bom? Então parece bobeira, talvez você pode achar, não, isso é óbvio, mas não é óbvio para muitas pessoas, tá? Fiz uma colinha aqui, vou seguir um roteirinho aqui para poder ficar mais fácil. Qual a diferença de você ingressar, antes também de eu dar continuidade, eu vou falar qual que é a diferença de você ingressar no clube o quanto antes. Quais são as vantagens de você ingressar em um clube de futebol na base o quanto antes. Quando você tem o teu garoto, o teu filho, ou você atleta, tem 10 anos, 11 anos, clube de futebol começa com 11 anos as categorias que disputam campeonatos federados. Futsal é um pouco antes. Futsal, a partir dos 8 anos você já pode disputar campeonatos federados. Estou falando na questão de federado, ok? Então com 8 anos futsal, com 11 anos futebol de campo. Quando você ingressa com essa idade, a vantagem que você tem é que você vai evoluir mais, ok? Porque você vai estar treinando com o pessoal de alto rendimento. E lá no futuro, caso você venha a ser dispensado por esse clube, você já criou amizade, criou conexão, e isso vai facilitar você na busca da tua caminhada, na busca de você querer gerar a outra oportunidade, porque você já vai conhecer as pessoas do mercado, as pessoas do futebol, isso vai facilitar muito a tua vida, porque você já conhece, não só tem o contato, você já tem a amizade, mas você também já está habituado a estar jogando com esse nível de jogadores, disputar esse nível de competição. Então, quanto antes você ingressar num clube, vai ficar mais fácil. Obviamente, se você não ingressar com 11 anos, falando de futebol de campo agora, se você não ingressar com 11
e não ingressar com 12, com 13, com 14, com 15, você tem até os 20 anos para ingressar, que é a categoria do sub-20. Porém, quanto mais tempo, conforme a tua idade vai aumentando, você vai subindo de categoria, vai se tornando um pouco mais difícil, não pelo fato de ser difícil em si só, é pelo fato de o teu nível ter que estar sempre melhor do que estão lá. E aí, pelo fato dos jogadores que estão em clube, estar treinando com o pessoal de alto rendimento, alto desempenho, fica mais difícil você estar no nível superior a eles. Mas é totalmente possível, nós temos inúmeros casos. Ser difícil não é impossível, tá? Então, quanto antes você ingressar, melhor vai ser. Por isso que quanto antes você, pai, criar essa oportunidade para o teu filho, melhor vai ser. Porque às vezes você pode falar, não, eu vou deixar quando ele estiver mais velho, ele entra. Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo foi o que eu falei aqui agora. Qual que é o lado negativo? Existe lado negativo? O lado negativo, quando o teu filho ele ingressa com 11 anos num clube federado, ou ele começou a jogar futsal, por exemplo, ele entrou no sub-8, num clube de futsal, disputou os federados, e com 11 anos ele entrou no futebol de campo. Tende a maturar, ele vai maturar mais jovem, mais novo, porém, cria uma expectativa e uma ansiedade dele já se tornar profissional o quanto antes. E conforme ele vai vendo os amiguinhos dele se tornar profissional, começar a desenvolver, começar a ter as grandes oportunidades, caso a oportunidade para ele demore um pouco mais, em alguns casos, alguns garotos desanimam e param de jogar. Porque ele se torna um pouco cansativo, principalmente quando disputa diversos campeonatos. Porque muitos garotos estão em clube disputando o campeonato federado pelos clubes que eles passaram e ingressaram, também jogam campeonatos amadores e aí fica jogando constantemente. Aí joga futsal. Então, quando tem 8 anos, joga futsal no federado. Treina já futebol de campo, às vezes não no clube federado, mas já está treinando em alguma escolinha. Com 11 anos ele ingressa num clube federado de futebol de campo. Então, alguns com 11 anos param o futsal, mas outros não. Param o futsal quando está com 13 anos. Quando chega com 17 anos, 18 anos, alguns cansou de toda essa rotina. E qual que é a rotina? A rotina de final de semana, não tem o final de semana constantemente, juntamente com a ansiedade de não estar não ter profissionalizado, ou pensar, pô, tô aqui, comecei desde os 11 anos no futebol de campo. Tem um fulano tal, não é inveja, mas tem um fulano tal, começou com 14, já está jogando, está com 18 anos, já ingressou no clube profissional, e aliado a isso vem namorada, vem outras questões que tiram o foco, e em alguns casos o atleta acaba desanimando e parando. Então essa é a desvantagem quando você ingressa no clube de futebol federado, com 8 anos no futsal, e depois com 11 anos no futebol de campo, e começa a jogar muito. Então o que é o ideal? O que eu aconselho? Eu aconselho começar jovem sim, mas não jogar com excessividade, não jogar muito, não querer disputar todos os campeonatos. Deve ter o final de semana, alguns final de semana, alguns feriados, deve levar uma vida um pouco social também, para que não se torne extremamente cansativo. Tem garotos que jogam de manhã e à tarde. Pode fazer isso? Pode, nada contra, nada de errado, mas você fazer isso por toda a tua vida sem um tempo de pausa, isso pode gerar um problema e, consequentemente, pode atrapalhar o teu filho na busca do sonho de se tornar um jogador profissional. Agora, aí você me pergunta assim, e deixa eu fazer as pessoas irão... Tá, tô pegando uma colinha aqui. Quando você tem 14 anos, 15 anos, alguns pais acham a dificuldade maior pelo fato do filho não ter uma experiência de ter jogado um campeonato federado. Alguns clubes, eles preferem sim jogadores que já foram federados, porque eles entendem que já tem uma bagagem, vai facilitar o trabalho dele, já foi feito um trabalho anteriormente, ele vai dar continuidade. Mas isso não é via de regra para você, como dificuldade para você ingressar no clube. Não.
Você não precisa, assim, ter uma experiência é importante, mas se você não tiver experiência, não é por causa disso que você vai ter muita dificuldade para ingressar no clube da base. Não. O que é importante é você criar as possibilidades que eu vou falar agora, para que você consiga ingressar no clube e ter um melhor desempenho aí e poder entrar nesse clube. Quando você for num clube de futebol, você pode pensar, se você tem 15 anos, ou até menos, ou se você é pai, se você pode ir sozinho, se deve ir com teu pai ou não nesse time de futebol, nesse clube de futebol. Não, você pode ir com teu pai ou você pode ir sozinho na busca da oportunidade. A diferença é, se você for sozinho, se você tem 14, 15 anos ou até menos, ou um pouco mais, você vai sozinho, você vai ter que desenrolar lá e conversar de uma maneira que cria esse interesse da pessoa, do dirigente lá no clube, poder te dar uma oportunidade. Se você vai com o teu pai, se torna um pouco mais fácil, porque o teu pai, teoricamente, já tem um pouco mais de experiência de vida e vai poder fazer a comunicação para que se torne mais fácil a pessoa te dar uma oportunidade no clube. É possível a pessoa te dar uma oportunidade, você indo direto lá no clube, batendo na porta lá e trocando uma ideia com ele, pô, meu nome é fulano, isso, é possível. É possível sim. É fácil? Não, não é fácil. Existe quais clubes que é mais fácil e quais clubes que são mais difíceis. Clube grande, eu te desaconselho a fazer isso. Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Por quê? Porque existe muita procura. Eu aconselho você fazer isso num clube menor. Porque um clube menor, um clube do interior, um clube menor da capital do teu estado, não tem tanta disputa por uma vaga para poder ingressar no clube. Então se torna mais fácil. Então, eu aconselho você fazer sim, bater na porta do clube. Se não for da tua cidade, da cidade vizinha, você pega o carro, vai lá conversar. E às vezes você pode pensar assim, mas se eu for lá, se eu fizer dessa forma, eu não vou perder um pouco de prestígio? A pessoa não vai ver com mau olhar? Não vai ficar mais difícil conseguir uma oportunidade? Não, por que não? Porque vai depender do teu talento. Se o teu nível de qualidade, de desempenho tiver, o seu nível, está um pouco de barulho, está tendo uma obra aqui por perto. Se o teu nível de qualidade está aqui e o nível da pessoa do clube estiver aqui, você está fora. Se o teu nível estiver aqui e o do clube tiver pouca coisa abaixo, também dificilmente você vai passar. Então quando você vai ter uma oportunidade para ser avaliado no clube, o que se leva em consideração não é só a tua qualidade, o que leva em consideração a comparação do teu desempenho juntamente com a qualidade do jogador que já está lá dentro. Porque o garoto que já está lá dentro já foi treinado, já está habituado, já tem um ambiente preparado, o clube já fez um investimento em treinamento, em campeonato, já disputou campeonato, então já conhece. Então você deve pensar que você deve ir buscar desempenhar um futebol melhor do garoto que já está lá no clube. Tudo bem? Agora, se você não passou, não quer dizer que é o fim. Você vai buscar outras oportunidades até a hora que você conseguir ingressar num clube. Além dessa possibilidade de você ir direto no clube buscar, tem a possibilidade tradicional, que é da peneira. E quando eu falo em peneira, você pode falar, como que eu consigo uma peneira? Aonde que eu vou encontrar uma peneira? Como que eu falo com o clube? Como que eu desenrolo isso? Eu não vou dar um site específico, porque existem vários sites, alguns que hoje existem, amanhã pode não existir, como já aconteceu. Mas se você for no Google e colocar peneira de futebol, como conseguir peneira, existem vários sites que ele já tem. Ele faz um filtro das informações dos clubes que estão tendo peneira. E lá eles vão passar a data, o que é necessário, o dia, o que é preciso, o que deve levar, etc. Essas peneiras é uma oportunidade também. É uma oportunidade de você ir até lá e jogar, mostrar o teu futebol, desenrolar e jogar. E aí, pai, você vai ver a informação, você vai fazer o contato com o clube, vai ligar para o clube e, consequentemente, você vai chegar no dia que está marcado para poder fazer a peneira, e teu filho vai fazer o teste, e aí dentro desse teste ele vai mostrar o talento dele.
A peneira se torna um pouco mais difícil de outros mecanismos que eu vou falar aqui agora, porque lá você vai estar concorrendo não só com os garotos que estão no clube, como diversos garotos que estão lá no dia, treinando junto com você. E algumas peneiras demoram horas, várias horas, 4, 5, 6 horas. Você vai ter 20 minutos para treinar. Se você entrar no começo, se torna um pouco mais fácil. Agora, não estou falando que isso é uma certeza, mas, consequentemente, a pessoa que já está 5 horas fazendo uma peneira, ele pode estar cansado quando chegar 4 horas de peneira, ou ele já aprovou um garoto, ele gostou de um perfil de um garoto que ele treinou primeiro na peneira, logo no início do horário da peneira, e, consequentemente, a pessoa já vai sair na tua frente esse garoto, nessa concorrência. Mas é totalmente possível, é uma possibilidade também. Então, existem várias possibilidades de você ingressar num clube, que eu vou falar aqui agora, a peneira é uma delas. Todas as possibilidades que existem para você ingressar num clube, eu falei aqui agora da peneira. Então, eu vou citar uma por uma, todas as possibilidades, depois eu vou citar e vou falar. Então, quais são todas as possibilidades para você ingressar num clube na categoria de base? A primeira que eu falei agora é a peneira. E para você ter uma oportunidade de peneira, é só ir no site, jogar no Google lá como conseguir uma peneira. Existem vários sites que filtram as informações e com essas informações ele já mostra a data, o dia, o que é necessário, coloca o telefone do clube, enfim. E aí você vai até lá. Se existir alguma taxa, você pode me perguntar, mas se existir uma taxa, devo pagar? Alguns clubes têm taxa, eles cobram, até para cobrir a despesa da peneira. Às vezes a peneira não é realizada no clube da entidade, e sim num campo alugado. Existe um custo de transporte. Então existe despesa sim, alguns clubes cobram para fazer a peneira, outros clubes não cobram, só um minutinho. Outros clubes não cobram para poder fazer a peneira. Então, você que vai decidir se vale a pena ou não você pagar, porque talvez você já fez mais de uma peneira e você entende que não vale a pena pagar. Então, isso é uma decisão tua. A outra possibilidade é através de uma indicação de um amigo. De um amigo, tanto do treinador ou um amigo de um dirigente que te viu jogar, conhece teu futebol e indica para ele. Essa pessoa, sendo uma pessoa que tem uma credibilidade com o treinador ou com o dirigente, eles podem te dar uma oportunidade. Esse tipo de oportunidade, algumas pessoas falam, assim, se você for com uma pessoa que conhece, tem que ser mais fácil. Consequentemente, se a pessoa é muito próxima e é uma pessoa que já indicou outros garotos para o clube, para o treinador, para o dirigente, e esses outros garotos que foram indicados por essa pessoa passaram, isso vai te favorecer. E vai favorecer porque a pessoa ela já sabe que quando aquela pessoa ou aquele amigo dele indica alguém, normalmente tende a ser um jogador de qualidade, porque ele já vai julgar pelos anteriores que foram indicados e tiveram sucesso, e estão jogando no clube. E se tiveram sucesso no clube, se torna ainda mais fácil. Então, esse tipo de indicação tem grande valor. Tá? É mais uma indicação de extrema importância e você deve ir lá e jogar o teu melhor futebol. Não pense que isso vai ser um facilitador total. Não. Isso ajuda, mas é fundamental você ir lá e desempenhar o teu futebol. Porque se você não jogar bem no dia, não desempenhar um bom futebol, se o teu nível estiver muito inferior ao atleta que já faz parte da equipe, você não vai passar nesta peneira. Uma outra possibilidade também é através do empresário, né? Esse empresário, ele não é o teu empresário. Você foi indicado por um empresário através de um amigo teu, que ele se torna é como se fosse o exemplo de um treinador, uma pessoa que conhece você, conhece um treinador, um dirigente indica, só que ele indicou para o empresário. E aí é a mesma coisa, essa pessoa já indicou outros garotos para o empresário, os outros garotos que foram indicados para o empresário tiveram resultado, passaram, tiveram sucesso. Então o cara liga lá para o empresário e fala, fulano, eu tenho um garoto aqui na minha cidade, que ele é muito bom de bola, você lembra daquele que eu já te indiquei e passou? Ele é tão bom quanto, até mais, ele é melhor do que aquele garoto que eu já te indiquei.
e teve sucesso. Então, quando uma pessoa indica você para um empresário nessas circunstâncias, o empresário vai fazer o contato com o clube e vai conseguir uma oportunidade para você ser avaliado e mostrar o seu trabalho. É mais uma possibilidade que você vai. Agora, lembrando que é muito importante você pensar que não é o fato de você estar indo com um empresário que se tornou fácil. Não vai se tornar fácil. Pensa que o que vai garantir você ingressar num clube é a tua qualidade, é o teu desempenho. Obviamente, quando vem de alguém como empresário que tem um bom relacionamento lá no clube, vai facilitar muito, mas lembre-se, você deve focar e não se garantir só na indicação do empresário, e sim lá e mostrar o teu talento e arrebentar, tá bom? Através do jogador de futebol, você também consegue uma oportunidade. Você tem um amigo teu, um amiguinho teu que está jogando num clube, e ele comenta para o treinador que tem um outro amigo que é bom de bola e é um jogador bem quisto lá no clube, o treinador pode te dar a oportunidade. Porque o cara chega lá e fala: ô treinador, eu tenho um amigo, um lateral, que ele é muito bom, e ele está buscando uma oportunidade, não tem como o senhor dar uma oportunidade para ele vir aqui fazer um treino, mostrar o trabalho dele. O treinador, muitas vezes, ele dá essa oportunidade mediante a estar precisando daquela posição. Tem alguns critérios que ele vai levar em consideração, mas dessa possibilidade de você conseguir uma oportunidade de fazer uma avaliação no clube através do jogador, isso é totalmente possível. Para isso você deve também conversar com teus amigos que já estão em clube, pedir para ele, se ele entender que você tem qualidade e ele quiser te ajudar, porque alguns, mesmo sabendo que você é bom de bola, infelizmente não querem te ajudar, mas muitos vão te ajudar. Aí ele vai falar com o treinador e o treinador vai te dar uma oportunidade para que você consiga ir lá e mostrar o teu trabalho, tá? Alguns, eles têm receio de indicar com medo de se queimar, imaginando que se você for até lá, você pode ir lá, não só não jogar nada, ou sim, vai lá, joga muito, entra no clube, mas posteriormente causa um problema lá no clube. Quando isso acontece, ele perde a credibilidade lá no clube. E se algum amigo lá do mesmo time já fez isso, ele soube da história, indiquei um amigo dele lá em comum, um amigo em comum dele lá do clube, indicou um garoto no clube, e o garoto gerou um problema indisciplinar lá pro clube, e ele ficou sabendo de uma história como essa, isso pode inibir um amigo teu a querer também te ajudar, porque um amiguinho já ajudou, um amigo dele ajudou um outro cara, e esse cara deu problema, isso ficou ruim para ele. Se o treinador ele for um cara experiente, um cara compreensivo, ele vai entender que isso pode acontecer. Mas alguns, infelizmente, pode associar, né? Você não faz um filtro para indicar o teu amigo, e aí posteriormente pode não ajudar um outro, ou em alguns casos até mudar o comportamento junto àquele jogador que indicou. Isso não é regra, mas pode acontecer. Então, algumas coisas que pode acontecer e dificultar. Outra possibilidade de você ingressar num clube, ter uma oportunidade num clube de base, é através de uma escolinha. Quando o treinador da escolinha, ele entende que você está num bom nível para poder entrar num clube, que ele é parceiro daquele clube, e alguns casos, algumas escolinhas têm convênio com os clubes profissionais, eles fazem esse direcionamento, porque já é combinado entre eles, se tiver quando surgir um garoto bom de bola lá na tua escolinha, pode mandar aqui para fazer uma observação, ele já tem um histórico. Você veja que a questão de histórico ele é fundamental para a pessoa que vai fazer essa ponte de você ter uma oportunidade no clube, poder te ajudar. Então, e para poder aumentar esse histórico dele, essa credibilidade, ele sempre está podendo mandar jogadores, e os jogadores que ele enviar da escolinha dele ser bem tratado, ele sempre vai querer mandar aquele garoto da escolinha que ele entende que tem de fato qualidade, aquele garoto que ele vê potencial. Porque se ele não vê potencial, se ele achar, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele não vai passar, aí ele não vai te indicar.
Por isso que você deve dar o teu melhor e buscar a escolinha que não tenha um convênio só. Uma escolinha que tenha vários convênios com diversos clubes, não só clube grande, porque o clube grande, lógico, é um sonho de todo mundo entrar no clube grande, que vai ficar mais fácil para poder, imagina que vai ficar mais fácil, que de fato, assim, não é uma via de regra, o importante é você ingressar num clube e depois que você ingressar no clube vai se tornar mais fácil. Então, escolinhas que têm diversos convênios, tanto com o time grande quanto com o time pequeno, é essa que você deve buscar, e aí é uma possibilidade de ser criada uma oportunidade através da escolinha, entendeu? Beber uma água aqui. Uma outra possibilidade de você ter oportunidade para ingressar num clube é através do amistoso. Através do amistoso, quando você faz um amistoso contra um clube federado, você está tendo uma oportunidade nesse momento, uma oportunidade de mostrar o teu trabalho contra o time dos caras, o time do clube. E se você jogar bem contra o time federado, já do time que já disputa campeonato lá, a tua chance aumenta muito, porque a pessoa pensa, pô, o garoto joga num clube que não é federado, ele vem aqui contra o meu time e mostra todo esse talento, eu vou dar uma oportunidade para ele aqui no clube. Essa oportunidade, você pode ficar uma semana, 2 dias, um mês, cada clube age de um jeito, mas vai depender muito do teu desempenho. Na maioria das vezes, em uma semana, no máximo, o clube ele dá o veredito, se vai ficar com você ou não, porque uma semana é o tempo suficiente para ele ter total certeza da tua qualidade. Então, amistoso é uma grande possibilidade, é uma grande oportunidade. Quanto mais amistosos você fizer contra times federados, times de clube de base, mais oportunidade você vai ter. Então, se você... E aí esses clubes, você pode perguntar, como eu vou fazer esse amistoso contra os clubes? Você deve buscar ambientes, escolinhas, ou mesmo pessoas, contatos, que possam criar esses amistosos. Amistosos é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta muito importante. Não só para você ingressar no clube, como também para você evoluir, para você ver como é que está a qualidade daqueles jogadores que estão lá nos clubes, para você, você vai quebrar aquele gelo, como deve ser jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Grêmio, enfim. Você vai ver como os caras jogam, e aí com o passar do tempo você vai ficar cada vez melhor. Então, amistoso é uma grande oportunidade, tá bom? Você pode perguntar também assim, né? Como que eu posso fazer direto com o clube, sem ir lá pessoalmente? Eu moro numa cidade do interior, como que eu faço contato com o clube para poder gerar um contato, para poder gerar uma oportunidade? Como que eu faço contato com o clube para poder gerar uma oportunidade para ingressar num clube de futebol de base? Existem várias maneiras, pode ser o site do clube, pode ser a rede social do clube, a própria rede social do clube. Mas para todas essas oportunidades que você for fazer, onde você não consegue ir até lá, não consegue conversar, na grande maioria das vezes ele vai pedir um vídeo. Um vídeo com os teus melhores momentos. E por que do vídeo? Porque o vídeo ele vai conseguir avaliar a tua qualidade para que quando você for lá, você não perca tempo. Nem você vai perder tempo e nem ele vai perder tempo. Então, nesses casos que você está distante, numa cidade do interior, o vídeo ele é uma ferramenta crucial, é uma ferramenta fundamental para que você tenha uma oportunidade para poder viajar e ficar um período sendo avaliado num clube de categoria de base. Este clube pode ser um clube próximo da tua cidade, né? Talvez você está distante, você está numa cidade mais do interior, você pode ir para a capital, né? Do estado que você está, lá pode ter um clube que você queira jogar, ou até outro estado. Então o vídeo ele vai ser fundamental para que isso aconteça. É fundamental ter um vídeo, porque sem o vídeo dificilmente você vai conseguir ter uma oportunidade. É impossível? Não, não é impossível, mas num contato frio, nós estamos falando de um contato frio, você não conhece ninguém fala de você, então o cara vai ter que te ver, né? Ele vai ter que ver como é que você joga. E aí o vídeo é uma aliada nessa batalha para você conseguir essa possibilidade. Então é fundamental ter este vídeo, tá bom? Fundamental ter este vídeo. Agora você pode também perguntar assim, né?
existe um limite de idade para mim poder fazer tudo isso? Até que ponto eu consigo conseguir uma oportunidade para ingressar no clube? Ou a quantidade de vezes que eu posso fazer teste no clube? Não existe um limite de quantidade de vezes que você pode fazer teste. Você pode fazer teste no clube todos os anos. E você deve pensar assim, se eu não passar dessa vez, eu passo da outra. E assim, consequentemente, até o dia que você ingressar. Então não tem limite. Você pode fazer quantas for necessária. Quantas possibilidades, quantas janelas de inscrições de peneira ou um olheiro te levou, enfim. Quantas possibilidades foram necessárias. Agora, você deve levar em consideração a qualidade que você deve estar jogando. Como é que você deve estar jogando? Como o teu desempenho você deve levar em consideração. Porque quando você for fazer uma peneira, quando você for até lá, quando você chegar no clube, você tem que estar preparado. Senão você vai lá para poder, só para falar que fez mais um. Não, vai preparado. Mas não ter, você pode no mesmo clube fazer 10 testes, desde que tenha 2 por ano, todo ano, até a hora que você conseguir. Agora, o que tem de limite é a idade. Você tem até 20 anos para entrar numa categoria de base de um clube. E agora os clubes estão, quando você vai fazer 20 anos, no ano que você vai fazer 20 anos, que é o último ano do sub-20, é muito difícil você entrar no clube da base. Por que disso? Porque ele já entende que essa idade já tem que estar quase profissional, já tem que estar praticamente profissionalizado. Agora, se o teu nível, se eles entenderem que você foi muito bem recomendado por alguém, que você tem muita qualidade técnica, se ele viu um vídeo e gostou muito de você, do teu trabalho, aí sim ele vai te dar uma oportunidade e aí ele vai te testar lá no sub-20, posteriormente, nos 6 meses que você vai ficar lá no sub-20, ele já pode te levar para o profissional, então é totalmente possível. Então o limite, 20 anos de idade, você tem um limite de idade. Agora, limite de quantidade de vezes que você pode fazer o teste, não tem limite, você pode fazer quantas for necessário até que você consiga ingressar. E é importante você pensar dessa forma, eu vou fazer quantos for necessário, o importante é eu entrar no clube. Pensa assim, que isso vai te fortalecer, porque se você pensar, eu vou fazer até 3 testes, se eu não passar eu paro. Não, se você pensar assim, não é a maneira ideal de você pensar. Você tem que pensar, eu vou fazer quantos for necessário até que eu consiga. Aí você pensando dessa forma, você vai conseguir, com certeza uma hora a oportunidade vai chegar para você. Alguns casos, deixa eu pegar uma água aqui. Alguns clubes, eles usam eles usam de má fé. Isso existe, infelizmente. Não só em clubes, como também pessoas que se diz empresário, pessoas que se diz ligado a clube. E aí ele vendo a tua vontade e o desespero de que você entre em um clube, ele te oferece a facilidade. Qual que é a facilidade? Pagar. E aí você pergunta, mas eu devo pagar? Mas é garantido, já vou receber. Não, você, na minha opinião, você não deve pagar. Porque quando começa uma situação que envolve dinheiro, consequentemente, tende a não ter um final feliz. Então você não deve pagar. Fuja dessa situação onde pede dinheiro para que você jogue num clube de base. E se a pessoa te pedir dinheiro, seja dirigente ou empresário, qualquer pessoa que se diz lá envolvido com um determinado clube, que vai facilitar o teu caminho, fuja disso, cara. Puxa todos os caminhos que eu falei aqui agora. Então, todos os caminhos que eu mencionei. Quais são os caminhos que eu mencionei? Você pode entrar através de um olheiro que te viu jogar em algum campeonato. O olheiro vai lá, te vê jogar num campeonato e aí te dá uma oportunidade para você ingressar lá no clube. Você tem a questão de uma indicação através de um amigo que conhece um dirigente, conhece um treinador e aí ele vai te dar a oportunidade. Através de um empresário, alguém te indicou para um empresário e esse empresário vai conseguir uma avaliação para você. Através da peneira, como eu falei aqui, você busca na internet, hoje no Google, dá lá como peneira, tem vários sites que reúnem as informações e aí através disso você vai conseguir uma peneira e uma oportunidade de você ingressar no clube. Através de um amigo teu, através de um amigo que joga já no clube da base, ele vai te ajudar, você pede para ele te ajudar, ele vai te ajudar.
se ele tiver boa vontade, ele confiar no teu trabalho e também quiser te ajudar. Através de uma escolinha de futebol, na qual você vai buscar uma escolinha que já faz, que tem convênios com os clubes, para poder te dar a oportunidade. E através de amistosos que você faz contra o clube, ou através de alguém que organiza esse amistoso, ou até através de você, pai, que falou com o dirigente de um clube e conseguiu um amistoso. Então, eu falei todas as possibilidades que você consegue, que é possível para você poder ingressar numa categoria de base. O que você deve fugir é querer pagar. A pessoa que fala que te vende a facilidade para você ingressar. Esse tipo de pessoa, esse tipo de situação de ingressar num clube pagando, essa você deve desconsiderar. Então, desconsidere essa possibilidade, fuja disso, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu falei aqui todas as possibilidades que você tem para você ingressar num clube. E aí, pai, você deve analisar tudo que eu falei aqui agora. Espero que eu tenha ajudado você neste vídeo. Também vou pedir para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, se inscreva nele caso você assistir esse vídeo e não é inscrito. Sempre vou estar passando conteúdo para você, referente a te ajudar você a realizar o teu sonho, o sonho do teu filho, o sonho da família de ingressar no clube, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.